Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alta Frequência. Hoje venho aqui convidar-vos para se juntarem a mim numa viagem de exploração para além da fronteira da ciência. Para isso eu conto com alguns livros, como por exemplo O Campo, A Matriz Divina, A Ciência e o Campo Acástico e Mentes Entrelaçadas e outros. Vamos juntos nesta viagem rumo ao conhecimento. Estamos na iminência de uma revolução tão ousada quanto a descoberta da relatividade por Einstein. Estão emergindo na fronteira da ciência novas ideias que desafiam tudo o que acreditamos a respeito da maneira como o nosso mundo funciona e de como definimos a nós mesmos. Estão sendo feitas descobertas que comprovam o que a religião sempre sustentou, ou seja, que os seres humanos são bem mais extraordinários do que um agrupamento de carne e ossos. Em sua base essencial, essa nova ciência responde a perguntas que deixaram os cientistas perplexos durante centenas de anos. Em sua parte mais profunda, trata-se de uma ciência do miraculoso. Há várias décadas, cientistas respeitados de diversas disciplinas ao redor do mundo vêm conduzindo experiências bem planejadas cujos resultados contrariam a biologia e a física atuais. Em conjunto, essas pesquisas nos oferecem informações copiosas acerca da força organizadora central que governa o nosso corpo e o resto do cosmos. O que eles descobriram é nada menos do que interessante. Em nossa essência mais elementar, somos uma carga de energia. Os seres humanos e todas as coisas vivas são uma coalescência em um campo de energia conectado a todas as outras coisas que existem no mundo. Esse campo de energia pulsante é o mecanismo central do nosso ser e da nossa consciência, o alfa e o ômega da nossa existência. Não existe uma dualidade, eu e não eu, do nosso corpo em relação ao universo, mas apenas um único campo fundamental de energia. Esse campo é responsável pelas funções superiores da nossa mente, a fonte de informação que orienta o crescimento do nosso corpo. E ele é o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa memória. Na verdade, ele é um projeto do mundo para toda a eternidade. O campo é a força e não micróbios ou genes que determina se estamos saudáveis ou doentes. A força que precisa ser utilizada para que possamos ficar curados. Estamos conectados e envolvidos com o nosso mundo, somos inseparáveis dele. E a nossa única verdade fundamental é o nosso relacionamento com ele, o campo. Como Einstein certa vez o chamou sucintamente, é a única realidade. Até o momento, a biologia e a física têm sido serviçais dos conceitos defendidos por Isaac Newton, o pai da física clássica. Tudo o que acreditamos a respeito do nosso mundo e do lugar que ocupamos nele deriva de ideias formuladas do século XVII, mas que ainda compõem a espinha dorsal da ciência moderna. Teorias que apresentam todos os elementos do universo como sendo isolados uns dos outros, divisíveis e de todo independentes. Essas concepções, em sua essência, criaram uma visão do mundo de separação. Newton descreveu um mundo material em que as partículas individuais da matéria seguem certas leis de movimento através do espaço e do tempo, ou seja, o universo como uma máquina. Antes de Newton formular suas leis do movimento, o filósofo francês René Descartes apresentara a ideia que na época era revolucionária, que nós, representados por nossa mente, éramos separados dessa matéria inerte e sem vida de nosso corpo, que era apenas outro tipo de máquina bem lubrificada. O mundo era composto por uma carga de pequenos objetos distintos que se comportavam de maneira previsível. O mais separado deles era o ser humano. Nós nos sentávamos fora desse universo e olhávamos para dentro. Até mesmo o nosso corpo era de alguma maneira separado e diferente do nosso verdadeiro eu, a mente consciente que fazia a observação. O mundo newtoniano talvez fosse obediente à lei, mas em última análise era um lugar solitário e desolado. O mundo seguia adiante, uma vasta caixa de câmbio, quer estivéssemos presentes, quer não. Por meio de algumas hábeis medidas, Newton e Descartes haviam arrancado Deus e a vida do mundo da matéria e retirado nós mesmos e nossa consciência do centro do nosso mundo. Eles arrancaram o coração e a alma do universo, deixando em sua esteira uma coleção inanimada de partes entrelaçadas. O mais importante de tudo é que, como observou Dana Zohar em The Quantum Self, a visão de Newton nos retirou da estrutura do universo.
Nossa autoimagem se tornou ainda mais sombria com a obra de Charles Darwin. A teoria da evolução, agora um pouco refinada pelos neo-darwinistas, é a teoria de uma vida aleatória, predatória, sem sentido e solitária. Para sobreviver, você simplesmente tem que ser o melhor. Você nada mais é do que um acidente evolucionário. A vasta e complexa herança biológica de nossos ancestrais é desnudada até ser reduzida a um aspecto central, a sobrevivência. Coma, ou seja, comido. A essência da condição humana é um terrorista genético que se liberta com eficácia de quaisquer elos mais fracos. A vida não consiste no compartilhamento ou na interdependência. A vida diz respeito a vencer, a chegar primeiro. E se consegue sobreviver, você fica por sua própria conta no topo da árvore evolucionária. Estes paradigmas, o mundo encarado como uma máquina e o homem como uma máquina de sobrevivência, conduziram a um domínio tecnológico do universo e a um conhecimento verdadeiro muito pequeno que encerra qualquer importância fundamental para nós. Em um nível espiritual e metafórico, eles provocaram um sentimento desesperado e brutal de isolamento. Tampouco nos deixaram mais próximos dos mistérios mais essenciais de nossa existência. Como pensamos, como começa a vida, porque ficamos doentes, como uma única célula se transforma em uma pessoa plenamente formada e até mesmo o que acontece com a nossa consciência quando morremos. Permanecemos apóstolos relutantes dessas visões do mundo, como que mecanizado e separado, mesmo que isso não faça parte da nossa experiência habitual. Muitos de nós buscam se proteger do que encaramos como o fato adverso e nihilista da nossa existência na religião, que pode nos oferecer alguma ajuda com os seus ideais de unidade, comunhão e propósito, mas por intermédio de uma visão de mundo que contraria a opinião defendida pela ciência. Qualquer pessoa que esteja buscando uma vida espiritual precisa lutar com essas concepções de mundo opostas e tentar, infrutíferamente, conciliá-las. Esse mundo de separações deveria ter sido destruído de uma vez por todas pela descoberta da física quântica na primeira parte do século XX. Quando os pioneiros da física quântica esquadrinharam a essência da matéria, ficaram impressionados com o que viram. Os fragmentos mais minúsculos da matéria não eram nem mesmo matéria, como a conhecemos, não eram nem mesmo algo fixo, mas às vezes uma coisa e às vezes outra bem diferente. E mais estranho ainda é que eles eram com frequência muitas coisas possíveis ao mesmo tempo. No entanto, o mais importante é que essas partículas subatómicas, isoladamente, não possuíam sentido nenhum. Só significavam alguma coisa se estivessem relacionadas com todo o resto. Em sua essência mais básica, a matéria não podia ser desmembrada em pequenas unidades independentes, sendo completamente indivisível. Só era possível compreender o universo como uma rede dinâmica de interligações. As coisas que em algum dia estiveram em contacto permaneciam sempre em contacto através de todo o espaço e de todo o tempo. Na verdade, o tempo e o espaço pareciam ser conceitos arbitrários, não mais aplicáveis a este nível do mundo. Na realidade, o tempo e o espaço como os conhecemos não existiam. Tudo o que aparecia até onde os olhos conseguiam enxergar era um longo cenário do aqui e agora. Os pioneiros da física quântica, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr ou Wolfgang Pauli, tinham uma pista do território metafísico que haviam violado. Se os elétrons estavam conectados simultaneamente em toda a parte, isso indicava algo profundo a respeito da natureza do mundo como um todo. Os cientistas voltaram para textos de filosofia clássica na tentativa de compreender a verdade mais profunda sobre o estranho mundo subatómico que estavam observando. Paulo examinou a psicanálise, os arquétipos e a cabala. Bohr, o Tao e a filosofia chinesa. Schrödinger, a filosofia hindu. Heisenberg, a teoria platónica da Grécia Antiga. Não obstante, uma teoria coerente das implicações espirituais da física quântica permaneceu além do alcance desses estudiosos. Niels Bohr pendurou uma placa em sua porta com os dizeres: proibida a entrada de filósofos, gente trabalhando. A física quântica continha outra questão bastante prática e inacabada. Bohr e os seus colegas só avançaram até certo ponto em suas experiências e entendimentos. As experiências que haviam realizado para demonstrar esses efeitos quânticos ocorreram em laboratório com partículas subatómicas sem vida. A partir dali, os cientistas que os sucederam partiram do princípio de que esse estranho mundo quântico só existia no mundo da matéria sem vida. Qualquer coisa viva ainda funcionaria de acordo com as leis de Newton e Descartes, concepção essa que inspirou toda a medicina e biologia modernas.
Até mesmo a bioquímica depende da força newtoniana e da colisão para funcionar. E o que dizer de nós? De repente, havíamos nos tornado fundamentais para todos os processos físicos, mas ninguém reconhecia esse fato plenamente. Os pioneiros quânticos haviam descoberto que o nosso envolvimento com a matéria era crucial. As partículas subatómicas existiam em todos os estados possíveis até que as perturbássemos, observando-as ou medindo-as, e nesse ponto, elas afinal se estabilizavam em algo real. A nossa observação, a nossa consciência humana, era absolutamente fundamental para que esse processo de fluxo subatómico de fato se tornasse algo definido. Mas não fazíamos parte dos cálculos matemáticos de Heisenberg ou Schrödinger. Eles compreenderam que éramos de algum modo muito importantes, mas não sabiam como nos incluir. No que dizia respeito à ciência, ainda estávamos do lado de fora olhando para dentro. Os fios soltos da física quântica nunca foram amarrados em uma teoria coerente, e a física quântica foi reduzida a uma ferramenta extremamente bem-sucedida da tecnologia, vital para a fabricação de bombas e para a eletrónica moderna. As implicações filosóficas foram esquecidas e tudo o que restou foram as vantagens práticas. A maioria dos físicos de hoje se mostraram dispostos a aceitar, sem uma análise mais profunda, a natureza bizarra do mundo quântico, pois os processos matemáticos, como a equação de Schrödinger, funcionam bastante bem, mas balançaram a cabeça diante da qualidade contraintuitiva de tudo aquilo. Como poderiam os elétrons estar em contato com tudo ao mesmo tempo? Como poderia um elétron não ser uma coisa definida enquanto não fosse examinado ou medido? Como poderia, na verdade, qualquer coisa ser concreta no mundo, se era ilusória assim que começávamos a examiná-la mais de perto? A resposta deles foi dizer que havia uma única verdade para tudo o que era pequeno e outra para tudo o que era muito maior. Uma verdade para as coisas vivas, outra para as coisas inanimadas, e aceitar essas aparentes contradições da mesma forma como poderemos aceitar um axioma básico de Newton. Essas eram as regras do mundo e deveriam simplesmente ser aceitas sem discussão. A matemática funciona e isso é tudo que importa. Um pequeno grupo de cientistas espalhado pelo planeta não estava nada satisfeito em continuar lidando automaticamente com a física quântica. Eles exigiam uma resposta mais adequada para muitas das grandes perguntas que haviam sido deixadas sem resposta. Eles prosseguiram com as suas investigações e experiências a partir do ponto em que os pioneiros da física quântica haviam parado e começaram a fazer um exame mais profundo. Vários deles repensaram algumas equações que sempre haviam sido descartadas na física quântica. Essas equações respondiam ao campo de ponto zero, um oceano de vibrações microscópicas no espaço entre as coisas. Eles perceberam que se o campo de ponto zero fosse incluído em nossa concepção da natureza mais fundamental da matéria, o suporte do universo seria um agitado mar de energia, um vasto campo quântico. Se isso fosse verdade, tudo estaria interligado por algo como uma teia invisível. Eles também descobriram que éramos formados pelo mesmo material básico. No nível mais fundamental, os seres vivos, inclusive os seres humanos, eram pacotes de energia quântica que trocavam constantemente informações com esse inexaurível mar de energia. Os seres vivos emitiam uma radiação fraca e esse era o aspecto mais crucial dos processos biológicos. As informações a respeito de todos os aspectos da vida, desde a comunicação celular até ao vasto conjunto de controles do DNA, eram retransmitidas por meio de uma troca de informações no nível quântico. Até mesmo nossa mente, esse outro supostamente tão extrínseco às leis da matéria, operava de acordo com processos quânticos. O pensamento, o sentimento, todas as funções cognitivas superiores estavam relacionadas com as informações quânticas que pulsavam simultaneamente por nosso cérebro e nosso corpo. A percepção humana ocorreu devido às interações entre as partículas subatómicas de nossos cérebros e o mar de energia quântica. Ressoávamos literalmente com o nosso mundo. As descobertas desses cientistas foram extraordinárias e heréticas. De uma vez só, desafiaram várias das leis mais básicas da biologia e da física. Talvez tenham descoberto nada menos do que a chave para todo o processamento e troca de informações em nosso mundo, da comunicação entre as células à maneira de ver o mundo como um todo. Eles sugeriram respostas para algumas das questões mais profundas da biologia, da morfologia humana e da consciência viva. Aqui, no suposto espaço morto, possivelmente residia a chave da própria vida. Eles forneceram evidências de que todos estamos ligados uns aos outros na base do nosso ser.
demonstraram por meio de experiências científicas que talvez haja uma força vital circulando pelo universo, algo que tem sido alternadamente chamado consciência coletiva ou, como os teólogos o dominaram, de Espírito Santo. E esses cientistas apresentaram uma explicação plausível para todas as áreas em que a humanidade tem tido fé ao longo dos séculos sem, no entanto, conseguir obter nenhuma evidência confiável ou uma justificativa adequada da eficácia da medicina alternativa e das preces até a vida após a morte. De certo modo, eles nos ofereceram uma ciência da religião. Ao contrário da visão de mundo de Newton ou Darwin, a perspectiva desses cientistas estimulava a vida. Eram ideias que poderiam nos fortalecer com as suas implicações de ordem e controle. Não éramos simples acidentes da natureza. Havia um propósito e uma unidade em nosso mundo e no lugar que ocupávamos nele, e tínhamos uma influência considerável em tudo isso. O que fazíamos e pensávamos era importante, na verdade, era fundamental para a criação do nosso mundo. Os seres humanos não estavam mais separados uns dos outros. Não havia mais nós e eles. Já não estávamos na periferia do universo, do lado de fora olhando para dentro. Poderíamos ocupar o nosso lugar legítimo, regressar ao centro do mundo. Essas ideias eram a substância da traição. Em muitos casos, esses cientistas tiveram que travar uma batalha defensiva contra um grupo dominante, obstinado e hostil. Essas investigações vinham acontecendo há 30 anos, em grande medida não reconhecidas ou refriadas, mas não por causa da qualidade do trabalho. Os cientistas, todos oriundos de instituições confiáveis como as universidades de Princeton e de Stanford, as melhores instituições da França e da Alemanha, realizaram experiências impecáveis. Não obstante, tais experimentos atacaram vários princípios considerados sagrados e situados no âmago da ciência moderna. E eles não se encaixavam na visão científica predominante do mundo, no mundo encarado como uma máquina. Reconhecer essas novas ideias exigiria que nos livrássemos de grande parte do que a ciência moderna acredita e, em certo sentido, que começássemos do zero. A velha guarda nem quis ouvir falar dessas teorias que não se encaixavam na visão de mundo delas e, portanto, estavam necessariamente erradas. Contudo, já é tarde demais. A revolução é irreversível. Os cientistas que foram destacados em O Campo são apenas alguns dos pioneiros, uma pequena representação de um movimento mais amplo. Muitos outros estão vindo em seus rastros, desafiando, experimentando e modificando seus pontos de vista envolvidos com o trabalho com o qual todos os verdadeiros exploradores se envolvem. Em vez de descartar essas informações como inadequadas segundo a visão científica do mundo, a ciência ortodoxa terá que começar a adaptar a sua concepção do mundo para que ela se torne adequada. É chegada a hora de relegar Newton e Descartes aos seus devidos lugares, isto é, o de profetas de uma visão histórica hoje superada. A ciência só pode ser um processo que visa entender o nosso mundo e a nós mesmos, em vez de um conjunto fixo de regras eternas. E, com a introdução do novo, o velho quase sempre precisa ser descartado. O campo é a história dessa revolução que se está se formando. A semelhança de muitas revoluções, começou com pequenos focos de rebelião que reuniam força individual e ímpeto. Um avanço revolucionário em uma área, uma descoberta em outro lugar, em vez de um movimento de reforma grande e unificado. Embora conscientes do trabalho uns dos outros, são homens e mulheres que vivem em seus laboratórios e que muitas vezes não gostam de se aventurar além da experiência para examinar todas as implicações de suas descobertas ou que nem sempre têm o tempo necessário para colocá-las no contexto de outras evidências científicas. Cada cientista participou de uma viagem de descoberta e cada um descobriu uma porção de terra, mas nenhum deles foi corajoso o bastante para declará-la um continente. Este livro representa uma das primeiras tentativas de sintetizar essa pesquisa desmembrada em um todo coerente. Nesse processo, também oferece uma confirmação científica de áreas que estavam sob o domínio da religião, do misticismo, da medicina alternativa ou da especulação da nova era. Apesar de todo o conteúdo deste livro se basear em experimentações científicas, às vezes, com a ajuda dos cientistas envolvidos, tive que me envolver em especulações sobre como tudo isso se encaixa. Por conseguinte, devo enfatizar que essa teoria é, como Robert Jahn, reitor emérito da Universidade de Princeton, gosta de dizer, um trabalho em andamento. Em alguns casos, algumas das evidências científicas apresentadas em O Campo ainda não foram reproduzidas por grupos independentes, assim como acontece com todas as novas ideias.
O campo precisa ser encarado como uma tentativa inicial de inserir descobertas individuais em um modelo coerente do qual algumas partes estão destinadas a ser aperfeiçoadas no futuro. Também é sensato ter em mente a conhecida máxima de que uma ideia correta nunca pode ser definitivamente comprovada. O melhor que a ciência pode um dia conseguir é refutar ideias erradas. Muitos cientistas, com boas credenciais e métodos de prova adequados, fizeram várias tentativas de desacreditar as novas ideias elaboradas neste livro, mas até agora ninguém obteve êxito. Até que sejam desacreditadas ou aprimoradas, as descobertas desses cientistas permanecem em vigor. Este livro foi escrito para um público leigo e com o intuito de tornar compreensíveis noções bastante complicadas. Precisei, com frequência, procurar metáforas que representem apenas uma grosseira aproximação da verdade. Às vezes, as novas e radicais ideias apresentadas exigirão paciência e não posso prometer que a leitura será sempre fácil. Uma série de noções são bastante problemáticas para os newtonianos e cartesianos entre nós, acostumados como estamos a pensar em tudo no mundo como separado e inviolável. Também é importante enfatizar que nada do que está aqui foi descoberto por mim. Não sou cientista, sou apenas a repórter e, ocasionalmente, a intérprete. Os aplausos vão para os homens e mulheres dos laboratórios, em grande medida desconhecidos, que desenterraram e compreenderam o extraordinário no desenrolar do dia a dia. Muitas vezes, sem que nem mesmo eles entendessem completamente os seus trabalhos, transformaram-se em uma busca da física do impossível. Line McTaggart, Londres, julho de 2001. Agora iremos analisar algumas questões que alguns cientistas chegaram. Alguns cientistas e filósofos propõem que o universo inteiro pode ser visto como uma onda, ou seja, uma vibração que emana de uma fonte primordial. Portanto, podemos dizer que o universo é um campo de energia se considerarmos que cada ponto do espaço e do tempo tem uma certa quantidade de energia associada a ele. No entanto, essa quantidade de energia pode variar muito dependendo da forma de energia que estamos considerando e da forma como a medimos. Essas flutuações do vácuo quântico têm efeitos reais sobre o mundo físico. Por exemplo, elas afetam a carga e a massa das partículas reais, como os elétrons e os prótons. Elas também geram uma força de atração entre duas placas metálicas muito próximas, chamada de efeito Casimir. Além disso, alguns teóricos especulam que o vácuo quântico pode ser a fonte da energia escura que acelera a expansão do universo. Outros sugerem que o vácuo quântico pode ser acessado por meio de técnicas mentais ou espirituais para manifestar desejos ou curar doenças. Nós comunicamos com o vácuo quântico não através de palavras, mas sim por frequência. Podemos assim dizer que frequência é a linguagem do vácuo quântico. Nos seres humanos, a frequência é a soma dos nossos pensamentos e sentimentos, que dão origem a uma frequência. Por exemplo, o coração é o órgão humano com o campo eletromagnético mais poderoso, gerando 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética que o cérebro. Quando sentimos uma emoção positiva, o coração cria um campo magnético ao seu redor e encaminha uma mensagem para o cérebro, formando uma esfera magnética sobre aquela emoção e aquele sentimento. O coração possui um campo eletromagnético de transmissão para todo o resto do corpo, enviando ondas eletromagnéticas que contêm informações essenciais. O coração emite um campo eletromagnético que envolve todo o corpo e se estende por pelo menos 4,5 metros em todas as direções como um toroide. Numa pesquisa recente fiquei a saber que eles não sabem ao certo qual é a dimensão deste campo porque os aparelhos que eles usam para medir são limitados. Em laboratório eles conseguem medir de 2 a 4,5 metros, mas eles creem que pode alcançar quilómetros. Além do mais, os seres humanos são como receptores e emissores de energia, pois possuem centros energéticos, chamados de chakras, que são responsáveis pela captação e pela distribuição de energia vital ou prana. Pois estamos sempre recebendo energia cósmica que flui pelo universo e emitindo energia para nós e para os outros. Com isso em mente, chegamos à conclusão que matéria é energia e energia é informação, pois existe uma ideia de que tudo o que existe no universo é uma manifestação de uma única substância ou essência, que pode ser chamada de energia, espírito, consciência ou Deus.
Essa ideia é defendida por alguns pensadores orientais e ocidentais, como o hinduísmo, budismo, taoísmo e alguns cientistas. Segundo essa visão, a matéria é uma forma densa e ilusória de energia que pode ser transformada por meio de percepção e da vontade. A informação seria uma forma sutil e verdadeira de energia que pode revelar a natureza e o propósito de tudo o que existe. Agora vamos interiorizar alguns conceitos da física quântica. A física quântica usa conceitos como onda, partícula, probabilidade, incerteza, superposição, entrelaçamento, etc., para explicar os fenómenos que ocorrem no mundo subatômico. Ela segue leis probabilísticas, ou seja, que permitem calcular a chance de algo acontecer, mas não garantem o resultado. Ela também assume que os objetos têm propriedades indefinidas e dependentes da observação. O que é o entrelaçamento quântico? O entrelaçamento quântico é um fenómeno da mecânica quântica que permite que duas ou mais partículas estejam tão ligadas que o estado de uma delas depende do estado da outra, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Isso significa que se medirmos uma propriedade de uma partícula, como a sua posição, velocidade, polarização ou spin, saberemos imediatamente a propriedade correspondente da outra partícula sem precisar medi-la. O entrelaçamento quântico desafia a nossa intuição e o senso comum, pois parece violar o princípio da causalidade, que diz que uma causa deve preceder um efeito. Como é possível que duas partículas se comuniquem instantaneamente sem trocar nenhum sinal físico? Essa questão intrigou muitos físicos, inclusive Albert Einstein, que chamou o entrelaçamento de ação fantasmagórica à distância. O entrelaçamento quântico foi comprovado experimentalmente por vários testes e até mesmo fotografado pela primeira vez em 2019. Ele tem aplicações potenciais em áreas como computação quântica, criptografia quântica e telecomunicação quântica. E na natureza humana, o que é que isto significa? Por exemplo, vamos pegar no exemplo do Big Bang. Na teoria do Big Bang, supostamente houve uma explosão e aí deu origem ao nosso universo. Prontos, se isso for verdade, toda a matéria estava entrelaçada, certo? E depois há graus de entrelaçamento, mais forte ou mais fraco. Mas partindo dessa perspectiva, estamos todos entrelaçados uns aos outros e a tudo. Isso significa que toda a ação que eu tiver com outra pessoa ou com o que está ao meu redor, tudo fica gravado nesse campo, nessa informação. Impressionante, não é? Agora vamos analisar o experimento da escolha retardada. É um experimento de mecânica quântica que visa testar se a natureza de uma partícula, onda ou partícula, depende da escolha do observador, mesmo que essa escolha seja feita depois que a partícula já passou por um obstáculo. O físico John Wheeler propôs usar uma variação do famoso experimento da dupla fenda para testar os efeitos do presente sobre o passado. A seguir, encontra-se um breve resumo do experimento original descrito no capítulo 2. Uma partícula quântica, um fóton, foi disparada contra um alvo capaz de detectar as características do impacto, distinguindo se ocorrera como uma partícula de matéria ou se como uma onda de energia. Entretanto, antes que o alvo fosse alcançado, a partícula era obrigada a passar através de uma abertura na barreira. O mistério era que o fóton de alguma forma sabia quando a barreira tinha uma fenda e quando ela tinha duas. Na presença de uma abertura única, a partícula viajava e chegava ao seu destino do mesmo modo que começara a jornada, como uma partícula. Entretanto, na presença de duas fendas, ainda que no início do experimento houvesse apenas a partícula, ela tinha o mesmo procedimento de uma onda de energia e passava através de ambas as fendas ao mesmo tempo, continuando a proceder como uma onda até chegar ao seu destino. Tendo-se em vista que os cientistas eram os únicos com conhecimento sobre as aberturas na barreira,
De alguma maneira, esse conhecimento prévio afetava o comportamento do fóton. A variação de Wheeler para o mesmo experimento inclui uma diferença importante, imaginada para testar suas ideias sobre o passado e o presente. O fóton seria observado apenas depois de ter passado através da barreira, mas, mesmo assim, antes de chegar ao seu destino. Em outras palavras, o fóton já estaria se encaminhando para o alvo quando a decisão fosse tomada sobre como ele seria observado. Ele imaginou duas formas diferentes para se certificar de que o fóton havia alcançado o alvo. Uma dessas formas previa o uso de uma lente para vê-lo como partícula e outra usava uma tela capaz de sentir ondas. E uma diferença importante, pois nos experimentos anteriores os fótons agiam do modo como se esperava que agissem, conforme a maneira pela qual fossem observados. Isso é, eram partículas quando medidos como partículas e ondas quando medidos como ondas. Dessa maneira, nesse experimento, se o observador escolhesse ver o fóton como partícula, as lentes estariam colocadas e o fóton passaria através de uma única fonte. Se a escolha do observador fosse ver uma onda, a tela seria mantida no local e o fóton passaria através de ambas as fendas da barreira. O argumento decisivo consistia em que a decisão era tomada depois que o experimento já havia sido iniciado, o presente. Mas apesar disso, era capaz de determinar o comportamento da partícula quando o experimento tinha começado, passado. Wheeler chamou esse teste de experimento da escolha retardada. Baseado nesse tipo de investigação, aparentemente o tempo, como nós o conhecemos em nosso mundo físico, não tem efeito algum no domínio quântico da energia. Se uma escolha posterior determinar como alguma coisa aconteceu no passado, Wheeler propõe que o observador possa optar por ficar sabendo da característica depois do evento já ter ocorrido. As implicações do que ele diz abrem a porta para uma possibilidade poderosa para nossas relações com a passagem do tempo. Wheeler sugere que as escolhas que fazemos hoje podem, de fato, afetar diretamente as coisas que já aconteceram no passado, e se esse for o caso, isso poderia mudar tudo. E então, isso é verdade? Será que as decisões que tomamos agora influenciam ou até mesmo determinam o que já ocorreu? Todos já ouvimos gente sábia afirmar que temos o poder de transcender as mágoas mais profundas. Mas será que essa capacidade também nos possibilita reescrever o passado que levou àqueles acontecimentos? Ao pensar sobre esses resultados, é conveniente prestar atenção ao conselho de Feynman. Não fique dizendo para si próprio, se tiver a possibilidade de evitá-lo, mas como é que isso pode acontecer? Porque você vai descer por um bueiro até um beco sem saída subterrâneo do qual ninguém escapou até hoje. Ninguém sabe como isso pode ocorrer. Mas existem mais experimentos de escolha retardada. Um deles é o experimento de escolha retardada com cartões perfurados que usa um dispositivo chamado de cartão de borracha quântica para apagar ou recuperar a informação sobre o caminho percorrido por um fóton depois que ele já foi detectado. Esse experimento mostra que a interferência entre os fótons depende da escolha do observador feita depois que os fótons já interagiram. Outro é o experimento de escolha retardada gravado em disco que usa um disco rígido para armazenar ou apagar a informação sobre o caminho percorrido por um fóton depois que ele já foi detectado. E esse experimento mostra que a interferência entre os fótons depende da escolha do observador feita depois que os fótons já foram gravados no disco. E agora vem aquela questão, ok, isso é fantástico, queria tecnologia maravilhosa, mas e aonde é que eu posso usar isto no meu dia-a-dia?
Isto dá-nos a possibilidade de, por exemplo, um trauma, de reinterpretar toda uma situação. Por exemplo, já a maior parte de nós passou por uma experiência difícil. Passado algum tempo, olhamos para aquela experiência e até nos rimos do sucedido, certo? Porque já temos outra maturidade, outra consciência. Mas na nossa vida pode ter existido um trauma mais forte. E se nós viajamos no tempo até aquela situação traumática e lhe dermos outro significado, podemos simplesmente libertar-nos de mágoas, ressentimentos, do trauma, reinterpretando a situação. Por exemplo, se uma pessoa lhe disse algo que na altura nos ofendeu bastante, nós viajamos até esse momento, vemos a pessoa envolvida, lembramos daquele momento que disse algo que nos abalou bastante, e então, quando aquela pessoa disse esse algo que nos abalou, nós reinterpretamos a situação como isso não é nada demais. Assim, quanticamente libertamos a energia dessa situação e ficamos livres. É o que este experimento nos diz, que podemos viajar no tempo e reinterpretar as situações. E isso é fantástico. Experimentem. Vão ver como vão se sentir diferente. Eu só dei um pequeno exemplo. O importante é vocês entenderem a essência da experiência e o que dá para fazer nas nossas vidas. Por exemplo, mais um pequeno exemplo. Se alguém não sei o que, tu és burro, e aquilo na altura marcou, eu volto no tempo, imagino toda aquela situação de novo, e quando na altura que aquela pessoa está-me a dizer que eu sou burro, eu posso me rir, eu posso escolher não ficar abalado, eu posso escolher racionalizar, não, isso não é total verdade, eu também sou inteligente. Ou, ok, às vezes sou burro, ou eu sou burro, mas também sou inteligente. Prontos, o importante é perceberem a ideia. O tempo é um tremendo mistério. A nível subatómico conseguimos reverter ações em grande escala. Isso é como o tempo tivesse a seta do tempo. Ele corre em uma única direção. Porque senão, vejamos uma coisa. Imaginem uma árvore. E nela existem frutos. Imaginem agora que o fruto caiu ao chão. E, entretanto, ele vai se decompor e assim vai. Se não existisse a seta do tempo, esse fruto que caiu ao chão e se decompôs, ele reverteria, subia outra vez para o ramo da árvore, formava fruto e até a árvore não ter fruto. É a mesma coisa que nós, se não existisse uma direção no tempo, nós estamos aqui e o nosso corpo está a criar entropia, porque senão nós somos bebés, depois começamos com a idade a envelhecer e tal. Senão a gente revertia todo esse processo. Podia, por exemplo, chegar a idoso, começar a reverter esse processo e ficar jovem até voltar outra vez para a barriga da mãe. Isso vocês nunca viram acontecer, porque é precisamente a seta do tempo. Há uma inteligência, ou o campo, o vácuo quântico, ou Deus, ou seja, o que quiser, que está a organizar isso. Entretanto, a nível subatómico, é sim possível reverter ações passadas, como nós vimos nos exemplos anteriores. E temos aqui também uns paradoxos temporais. O paradoxo do avô.
Um dos exemplos mais claros de paradoxo temporal é o paradoxo do avô. Se alguém viaja no tempo e mata o seu avô antes deste conhecer a sua esposa, a vida do próprio viajante do tempo não existiria, pois não haveria a vida do seu pai ou sua mãe e, por consequência, a sua própria vida. Aqui também temos agora um paradoxo dos gêmeos. O paradoxo dos gêmeos faz parte da teoria da relatividade de Albert Einstein. Ele compara as idades reais de dois irmãos gêmeos, sendo que um fica na Terra e o outro viaja no espaço. Como o tempo no espaço passa mais devagar, o irmão que fica na Terra envelhece mais rápido. E o gêmeo que está no espaço, ao retornar, seria mais jovem que o irmão. Mas este não é um paradoxo temporal, visto que ele confirma que o tempo pode correr diferente na Terra e no espaço, mas não trata de viagens ao passado e mudanças de linha de tempo. Com isto em mente, sejam os próprios cientistas, experimentem convosco mesmo numa situação e deem outro significado àquela situação e vocês vão ver, por exemplo, no trauma, reinterpretem toda a situação, deem outro significado como vocês isso não vos afetasse e vocês vão ver como vão sentir a diferença. Testem em vocês mesmos. Vamos agora investigar o efeito Zenão quântico. STEP ofereceu uma especulação intrigante baseada no efeito Zenão quântico. Este se refere a uma previsão que foi, desde essa época, confirmada por meio de experiências laboratoriais, de que o ato de observar-se um sistema quântico força esse sistema a permanecer em seu estado indeterminado ondular, em vez de entrar em colapso e produzir um estado determinado em particular, conforme STEP, levada às suas consequências extremas, é o ato de observar sem interrupção se um determinado átomo se encontra em um determinado estado quântico que o conserva nesse estado para sempre. Por essa razão, o efeito Zenão quântico também é conhecido como o efeito da chaleira observada. O simples ato de rapidamente apresentar perguntas a um sistema quântico faz com que este se congele em um estado particular e evita que evolua da maneira que se desenvolveria caso não o estivéssemos espiando. A simples observação de um sistema quântico suprime algumas das suas possíveis transições para outros estados. O significado disso é que, se o estado dinâmico do cérebro for auto-observado inúmeras vezes, tenderá a sustentar determinados estados cerebrais, mais frequentemente do que outros. E é isso que STEP encara como sendo a mente dirigindo o espetáculo com atenção e intenção. Nesse sentido, aquilo que chamamos atenção é explicado como consequência de uma aplicação do efeito Zenão quântico ao cérebro pelo próprio cérebro. De forma semelhante, aquilo que denominamos intenção é o ato de dirigir a atenção para algum objetivo. Desse modo, a abordagem Step van Neumann à mente quântica permite que a mente escolha diferentes estados cerebrais, o que não implica que o cérebro e mente sejam substâncias diferentes. A mente pode ser concebida como aquela porção do cérebro que observa e dirige a si própria, independentemente da nossa concepção do processo 1 de van Neumann como a interação dualística entre uma mente e um cérebro, ou como um processo unitário mente-cérebro. O próprio processo é definido como não localizado, abrindo a possibilidade de que a mente, o cérebro, de uma pessoa possa causar os estados cerebrais probabilísticos da mente-cérebro de outra pessoa ou de outro objeto ou outros órgãos humanos como um estômago, a entrar em colapso, de preferência em estados selecionados. Hoje trago o efeito quântico de Zenão e as implicações deles no nosso dia a dia. Podemos fazer uma correlação ou um paralelo. O que é o efeito quântico de Zenão? Aqui na Wikipédia diz-nos: o efeito quântico de Zenão
também conhecido como o paradoxo de Turing, é uma característica dos sistemas mecânicos quânticos, permitindo que a evolução do tempo de uma partícula seja interrompida, medindo-a com frequência suficiente em relação a alguma configuração de medição escolhida. Às vezes, esse efeito é interpretado como um sistema não pode mudar enquanto você o observa. Aqui, pesquisando o efeito Zenão, no Google ou no Bing ou outro motor de busca, também nos é apresentado aqui este artigo que diz: efeito Zenão é o nome dado à resistência a mudar que sistemas apresentam enquanto alguém os observa. Ele recebeu esse nome em referência ao filósofo grego Zenão de Ileia, que deu os primeiros passos no estudo desse fenómeno, o qual recebe atualmente a atenção da física quântica. Aqui temos outra definição do efeito Zenão. Todo o apego cria um efeito Zenão, que paralisa o processo de manifestação do que se deseja. Quanto mais apego, menos resultados temos. Por conseguinte, toda a ansiedade paralisa tudo. Quanto mais força se coloca, menos resultados. Hélio Couto. Efeito Zenão quântico. O efeito Zenão quântico ocorre quando a observação de um sistema impede que ele mude de estado, ao passo que, se ninguém estivesse observando, ele mudaria. Demonstrou-se em laboratório que o ato de se observar um átomo de um elemento radioativo, sem interrupção, faz com que ele fique nesse estado para sempre, sem que ocorra o decaimento nuclear normalmente esperado. Não há transição para outros estados. O observador congela a realidade e impede as transformações que poderiam ocorrer. É como se estivéssemos esquentando água em uma panela. Se deixarmos a panela tapada, sem observar a água, ela ferve depois de 5 minutos. Mas se, a cada 10 segundos, levantarmos rapidamente a tampa para observar se ela já ferveu, demora um tempo muito maior para ferver. O que ocorre é que a nossa observação interfere no sistema e altera a sua evolução. A chave para entender o efeito Zenão quântico é lembrar que a cada observação ou medição ocorre um colapso da onda quântica. Os sistemas em questão envolvem uma lenta transição de um estado para outro. Ao observar constantemente um sistema, provocam-se colapsos constantes para o estado inicial e ele nunca completa a transição para outro estado. Do livro Negócios Informados, de Hélio Couto. Então, depois de lermos algumas definições do efeito quântico Zenão, o que é que este efeito tem nas nossas vidas? Fazendo um paralelo, e por incrível que pareça, mas é mesmo assim, imagine, é por isso que quando o professor fala de se tem uma dívida, ok? E se quer pagar a dívida, o professor Hélio Couto diz: esquece a dívida e pensa em ganhar dinheiro. Pensa em formas de ganhar dinheiro, trabalhando, fazendo horas extras, fazendo qualquer serviço. O seu foco está em ganhar, está em produzir mais. E ao produzir mais está a ganhar dinheiro esquecendo a dívida.
E então a dívida paga-se por si só. É por isso que ele, em alguns casos, quando se está com um problema, ele já referiu, esqueça o problema e vá ver tipo um filme de comédia ou filmes de comédia. Porquê? Porque isso parece um contrassenso, mas na realidade funciona assim. Se uma pessoa está focada no problema, como vimos no efeito Zenão quântico, o problema não se resolve, porque ele está ali paralisado. E o ato de observar que eles falam é a nossa consciência, é que estamos a pensar, é o nosso foco. O foco está ali e está a colapsar o problema. Então quando ele diz esqueça o problema, não é? Esqueça o problema, vá ver um filme de comédia. Você, ao fazer isso, está a tirar o foco do problema, já mudou o foco, e quando está a ver tipo uma comédia, a sua vibração já elevou, porque está-se a rir, está-se a divertir, mudou a frequência. Estão a ser libertados neurotransmissores no cérebro de serotonina ou endorfina, aqueles que nos fazem rir e felizes. Então, e se calhar nesse estado, como já mudou a frequência, já elevou, talvez a solução para o problema venha. O segredo aqui é o soltar, é tirar o foco, é libertar-se da preocupação e, óbvio, não é ficar sem fazer nada, é mudar o foco e para resolver o problema. E, e então, o nosso foco no problema e a nossa ansiedade paralisa o colapso da função de onda. Porque também quando lá está, ou no exemplo da panela a ferver, a pessoa está com a ansiedade que ferva, está sempre ali a ver, sempre ali a ver, sempre ali a ver, vai demorar mais, ou então nem vai conseguir colapsar, porque paralisou o processo, a mudança de estado. Desculpem lá, eu estou aqui com uma gatinha, ela quer brincar. E então, parece que é uma coisa sem relevância, mas é de extrema importância e que se aplica na nossa vida, o efeito quântico de Zenão. Vamos dar aqui um saltinho à teoria do caos. A teoria do caos é um campo de estudo em matemática que trata de sistemas complexos e dinâmicos que são deterministas, mas imprevisíveis a longo prazo. Um sistema determinista é aquele que segue regras fixas e não depende do acaso. Um sistema imprevisível é aquele que apresenta uma grande sensibilidade às condições iniciais, ou seja, uma pequena variação no início pode causar uma grande diferença no final. Esse fenómeno é conhecido como efeito borboleta. A teoria do caos se aplica a vários sistemas da natureza e da sociedade, como o clima, a população, o trânsito, a economia, a biologia e a filosofia. Ela nos mostra que o caos não é necessariamente uma desordem, mas uma ordem oculta que pode ser revelada por padrões e formas geométricas chamadas de atratores estranhos. Vale aqui frisar que a teoria do caos mostra que alguns sistemas dinâmicos são muito sensíveis às condições iniciais, ou seja, uma pequena variação no começo pode causar grandes diferenças no resultado final. Isso é chamado de efeito borboleta, que significa que uma pequena ação pode ter consequências imprevisíveis enormes. A teoria do caos tem várias implicações na vida diária, principalmente na forma como lidamos com a incerteza e o imprevisível. Algumas delas são: a teoria do caos nos mostra que não podemos controlar nem prever tudo o que acontece no mundo, pois há muitos fatores que podem influenciar o resultado de um evento. Isso nos leva a ser mais humildes, flexíveis e adaptáveis diante das mudanças e surpresas da vida.
A teoria do caos também nos ensina que pequenas ações podem ter grandes consequências, tanto positivas quanto negativas. Isso nos incentiva a ser mais responsáveis, conscientes e criativos nas nossas escolhas e atitudes, pois elas podem afetar não só a nós mesmos, mas também outras pessoas e o meio ambiente. A teoria do caos ainda nos revela que há uma beleza e ordem no aparente caos, pois há padrões e estruturas que emergem da complexidade e da aleatoriedade. Isso nos estimula a ter uma visão mais ampla, integrada e holística da realidade, buscando conexões e significado nas coisas que nos cercam. A teoria do caos nos leva a ser mais humildes na forma como lidamos com a incerteza e o imprevisível. Como já vimos, uma pequena mudança num sistema pode ter, no final, consequências enormes. Contudo, como nos pede para ser mais humildes, também temos de ter consciência da contrapartida. Nunca devemos nos reduzir à insignificância, porque uma pequena mudança, a mudança podemos ser nós, certo? As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas intenções podem gerar grandes mudanças no sistema. Então, sim, nós somos muito importantes e também muito poderosos. É bom ter isso em mente. Quando as pessoas dizem, o que é que podemos fazer para mudar o estado atual do mundo? É exatamente isso. Cada um faz a sua parte e na totalidade vai gerar uma grande diferença no sistema. Importante nisso tudo é não desperdiçar a energia de cada um lutando contra algo, porque quando estamos a lutar contra algo, estamos a despender energia e a parte oposta também vai ficar mais forte. Assim, nós não devemos lutar. Se não concordamos com algo, descusamos de lutar contra esse algo. Se não concordamos, simplesmente vamos co-criar aquilo que para nós é melhor, ou no nosso ponto de vista, e assim direcionar toda a nossa energia para co-criar o melhor para todos nós. Espero que seja assim que vocês pensam. Se não pensarem, tudo bem, vocês têm o vosso livre-arbítrio e fazer as mudanças no sistema que desejarem. Abordei aqui a teoria do caos para estarem conscientes da importância e o poder que cada um tem na criação do sistema, do mundo, do universo. Ok? Outro assunto importantíssimo para o nosso desenvolvimento pessoal é a sombra. A sombra é um conceito da psicologia analítica ou psicologia junguiana desenvolvido pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. A sombra é um arquétipo, ou seja, uma imagem ou símbolo universal que está presente no inconsciente coletivo da humanidade. A sombra representa o lado oposto do nosso ego consciente, ou seja, tudo o que negamos, reprimimos ou desconhecemos em nós mesmos. A sombra é formada por aspectos da nossa personalidade que consideramos negativos, inaceitáveis ou imorais, como impulsos, desejos, sentimentos, pensamentos e traços de carácter. Esses aspectos são influenciados pelas nossas experiências de vida, pela nossa educação, pela nossa cultura e pelos nossos valores. A sombra é parte do nosso inconsciente pessoal que se diferencia do inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é a camada mais superficial do inconsciente que contém as experiências individuais que foram esquecidas ou reprimidas. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda do inconsciente que contém as imagens e símbolos universais que são compartilhados por toda a humanidade. A sombra não é totalmente negativa, pois também pode conter aspectos positivos da nossa personalidade que foram rejeitados ou ignorados pelo nosso ego consciente, como talentos, potenciais, criatividade e intuição. A sombra pode ser uma fonte de energia, transformação e crescimento pessoal se for reconhecida e integrada à nossa consciência. A sombra é projetada nos outros, ou seja, tendemos a ver nos outros os aspectos que negamos em nós mesmos. Isso pode gerar conflitos, preconceitos, intolerância e violência. Por outro lado, a sombra também pode gerar atração, admiração e identificação com os outros. A sombra pode ser acessada por meios de sonhos, fantasias, imaginação, arte, meditação e terapia.
O objetivo é tornar a sombra consciente e aceitá-la como parte de nós mesmos, sem negá-la nem reprimi-la. Isso pode nos ajudar a ter uma visão mais ampla e equilibrada da nossa personalidade e da realidade. Apenas quando tiver a coragem de encarar as coisas exatamente como elas são, sem enganar a nós mesmos nem nos iludir, surgirá uma luz dos acontecimentos permitindo que o caminho de sucesso seja reconhecido. I Ching. O amor perfeito está para o sentimento como o branco total está para a cor. Muitos pensam que o branco é a ausência de cor, mas não é. Na verdade, é a abrangência de todas as cores. O branco é feito de todas as cores combinadas. Assim, também, o amor não é a falta de emoção, ódio, raiva, desejo, ciúme, dissimulação, mas a soma de todos os sentimentos. É a soma total, o montante agregado, o todo. O amor é abrangente, aceita toda a ordem de emoções humanas. As emoções que escondemos e aquelas que tememos, Jung disse, certa vez, prefiro sentir-me inteiro do que ser bom. Quantos de nós traíram a si mesmos para ser bons, amados e aceitos? A maioria das pessoas foi educada para acreditar que tem boas e más qualidades, portanto, para serem aceitas, são obrigadas a se livrar das más qualidades ou, pelo menos, a ocultá-las. Essa maneira de pensar ocorre quando começamos a individualizar as coisas, como é o caso do momento em que passamos a distinguir nossos dedos das grades do berço e percebemos a diferença entre nós e os nossos pais. Mas, à medida que crescemos, nos damos conta de uma verdade ainda maior, que espiritualmente estamos todos ligados. Todos nós fazemos parte de cada pessoa. Desse ponto de vista, devemos perguntar se realmente há partes boas e más em nós mesmos, ou são todas partes necessárias para formar um todo. Como saber o que é bom sem conhecer o que é mau? Como reconhecer o amor sem viver o ódio? Como podemos ser corajosos sem ter sentido medo? O modelo holográfico do universo nos dá uma visão revolucionária da relação entre o mundo interior e exterior. Segundo essa teoria, cada pedaço do universo, não importa em quantas fatias nós o dividirmos, contém a inteligência do todo. Nós, como seres humanos, não estamos isolados e dispersos. Cada pessoa é um microcosmo que reflete e contém o macrocosmos. Se isso for verdade, diz o pesquisador de mentes Stanislav Grof, então todos nós temos o potencial para ter acesso experimental, direto e imediato a virtualmente qualquer aspecto do universo, estendendo nossas capacidades bem além do alcance de nossos sentidos. A marca impressa no universo inteiro está contida em todos nós, como declara Deepak Chopra. Não estamos no mundo, mas o mundo está dentro de nós. Cada um possui todas as qualidades humanas. Podemos ser tudo aquilo que vemos ou concebemos e o propósito da nossa jornada é restaurar a integridade individual. O santo e o cínico, o divino e o diabólico, o corajoso e o cobarde. Todos esses aspectos permanecem latentes em nós e vão agir, se não forem reconhecidos e integrados em nossa psique. Muitas pessoas têm medo tanto da luz quanto da escuridão. Temem olhar para dentro de si mesmas e o temor levanta muros tão espessos que perdemos a noção de quem realmente somos. Você precisa mergulhar na escuridão para trazer para fora a sua luz. Quando reprimimos qualquer sentimento ou impulso, também estamos reprimindo o seu polo oposto. Ao negar nossa fealdade, perdemos a nossa beleza. Se negamos nosso medo, minimizamos nossa coragem. Se nos recusamos a ver a nossa ganância, reduzimos a nossa generosidade. Nossa grandeza completa é maior do que conseguimos conceber. Se você acreditar, como eu, que temos a marca impressa de toda a humanidade dentro de nós, então será capaz de ser a pessoa mais admirável que já conheceu e, ao mesmo tempo, o pior ser que já chegou a imaginar. Este livro o ensinará a fazer as pazes com esses aspectos, às vezes contraditórios, de você mesmo. O meu amigo Bill Spinoza, um instrutor do Grupo de Estudos Superiores de Landmark Education, diz: aquilo com que você não consegue coexistir, não o deixará existir. Você precisa aprender a deixar que tudo o que você é exista. Se quiser ser livre, antes de tudo tem de ser. Isso significa que precisamos parar de nos julgar. Devemos nos perdoar por sermos humanos imperfeitos.
Porque, ao nos julgar, estamos automaticamente julgando os outros. E o que fazemos com os outros, fazemos com nós mesmos. O mundo é um espelho de nós mesmos. Quando conseguimos nos aceitar e nos perdoar, fazemos a mesma coisa com os outros. Essa foi, para mim, uma dura lição a ser aprendida. A minha intenção ao trazer este assunto para aqui é dar-vos a conhecer este tema, a sombra, porque é de extrema importância para a nossa evolução. Recomendo futuramente vocês se aprofundarem no tema. Mas eu vou tentar dar aqui um exemplo. Imaginemos que eu não admito que eu tenho medo. Eu não tenho medo de nada e tal. Se nós puxamos o filme da nossa vida para trás, em alguma situação nós tivemos medo ou sentimos medo. Se nós não analisarmos essa situação e não a elaborarmos, ou seja, não a incorporamos na nossa psique, nós nunca nos vamos ver livre dessa energia e o medo vai estar sempre ali a reverberar. E então no futuro pode-nos impedir de fazer algo porque está lá o medo. Importante é elaborar essa emoção e talvez haja mesmo razões para termos sentido medo, outras são subjetivas e são pessoais, mas o importante é isso, é não nos deixarmos, por exemplo, ter consciência que sim, que temos medo, mas mesmo assim também ter consciência que temos coragem e avançar. O importante é não deixar o medo nos paralisar e mesmo com medo avançar em frente. E isto é só um exemplo, porque há várias outras emoções, outros sentimentos que deveremos elaborar na nossa psique. É importante entender o conceito, porque muitas vezes isso não quer dizer extravasar os sentimentos ou o que estamos a sentir no momento. Por exemplo, há uma pessoa que nos enerva imenso e às vezes as pessoas até pensam, fogo, tenho vontade de esganar aquela pessoa. É óbvio que a gente não vai esmagar aquela pessoa, mas ter a consciência de que aquela pessoa aquela pessoa nos fez sentir raiva e o trabalho de incorporar a sombra é isso. Ok, eu senti raiva por este motivo e tal, tenho que trabalhar em mim e tudo bem, e aquilo passa, a raiva é transformada em outra coisa e já estamos noutra emoção qualquer. O importante é isso, também não é não reprimir, ok? Aceitar que tivemos raiva, ok? Isso é importante, como é importante também não extravasar o que nos vem à mente. Por acaso no exemplo que dei de apertar o pescoço, é óbvio que não vamos fazer isso, não é? Importante entender o conceito de incorporar a sombra. Já que aqui estamos, vamos continuar na boleia do Jung. Anima e animos são conceitos da psicologia analítica de Carl Jung, que se referem aos aspectos feminino e masculino do inconsciente coletivo de cada pessoa. A anima é o lado feminino que existe em todo o homem, e o animus é o lado masculino que existe em toda a mulher. Eles são arquétipos que influenciam nossas atitudes, sentimentos, relacionamentos e sonhos. A anima e o animus podem se manifestar de formas diferentes, dependendo do grau de desenvolvimento e integração de cada pessoa. E eles podem ser fontes de criatividade, inspiração, intuição e equilíbrio, mas também podem gerar conflitos, projeções, ilusões e desequilíbrios. Para Jung, o ideal é que a pessoa reconheça e harmonize seu anima ou seu animus, buscando uma relação complementar entre os opostos dentro de si. Assim, ela pode alcançar uma maior maturidade psíquica e uma maior conexão com o seu self, si mesmo, que é a totalidade da personalidade. É inevitável não fazer um paralelismo com
o Jung e o Yin e Yang da filosofia chinesa, especialmente do taoísmo, que representa a dualidade e harmonia entre duas forças opostas e complementares que existem no universo. O Yin é a energia escura, passiva, fria, feminina e associada à noite, à água e à matéria. O Yang é a energia clara, ativa, quente, masculina e associada ao dia, ao fogo e ao espírito. O símbolo do Yin e Yang é uma esfera dividida em duas partes iguais por uma linha curva, uma preta e outra branca, com um ponto da cor oposta em cada uma delas. Esse símbolo expressa a ideia de que o Yin e Yang não são absolutos nem estáticos, mas sim relativos e dinâmicos, e que um contém o germe do outro. O Yin Yang é um princípio que pode ser aplicado a vários aspectos da vida, como a saúde, a arte, a ética, a política e a natureza. O objetivo é buscar o equilíbrio entre as duas forças, evitando os extremos e as desarmonias. Relembrando aqui, a anima é o lado feminino que existe em todo o homem e o animus é o lado masculino que existe em toda a mulher. Aceitar que estas duas energias fazem parte de nós é o primeiro estágio para estar em equilíbrio. Se queremos estar em equilíbrio, não devemos reprimir ou negar nenhuma destas energias. É de suma importância viver estas energias em nós e nos outros. Portanto, o homem e a mulher, a anima e o animus, yin e yang, são complementares e não opostos. Assim sendo, devem conviver em harmonia. Cada um tem particularidades opostas, mas complementares. Um não existe sem o outro. Nas relações humanas é importante ver o outro como igual e nunca como melhor ou superior ou inferior, mas sim reconhecer as diferentes características que cada um possui. Só assim o ser humano e o universo podem crescer exponencialmente em harmonia, quando um abraça o outro. Se olharmos bem a constituição do átomo, ele é composto exatamente por estas duas energias. O próton com a sua carga positiva e o elétron com a sua carga negativa. E ambos com as suas diferentes características é que constituem um átomo. Agora vamos mergulhar nos arquétipos. A teoria dos arquétipos ou ideias primordiais de Platão está relacionada à sua teoria das ideias ou teoria das formas, que é um dos pilares do seu pensamento filosófico. Essa teoria afirma que a realidade mais fundamental é composta de ideias ou formas abstratas, mas substanciais, que são os objetos de verdadeiro conhecimento. Platão defendia que existem dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias é o plano superior, onde estão as ideias primordiais, perfeitas e imutáveis. O mundo sensível é o plano inferior, onde estão as coisas materiais, imperfeitas e imutáveis. As coisas do mundo sensível são apenas cópias ou sombras das ideias do mundo das ideias. Para Platão, o ser humano tem uma alma imortal que já esteve em contacto com o mundo das ideias antes de nascer. Por isso, ele pode recordar as ideias primordiais através da razão e da dialética. A dialética é um método de investigação filosófica que consiste em confrontar opiniões contrárias para chegar à verdade. A teoria dos arquétipos ou ideias primordiais de Platão influenciou vários pensadores ao longo da história, como os neoplatónicos, os cristãos e os psicólogos. Um exemplo é Carl Jung, que usou esse conceito para desenvolver sua teoria dos arquétipos como padrões inconscientes que se manifestam na cultura e na personalidade humana. Os arquétipos são padrões de comportamento, imagens, símbolos ou ideias que se repetem na mente humana e que são compartilhados por todas as culturas. Eles representam aspectos universais da experiência humana, como o amor, o medo, a morte, o poder, a maternidade, a sabedoria, etc.
O conceito do arquétipo foi desenvolvido pelo psicólogo suíço Carl Jung, que acreditava que os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique que é comum a todos os seres humanos e que contém as memórias e os traços da humanidade. Segundo Jung, os arquétipos se manifestam nos sonhos, nas mitologias, nas religiões, nas artes e na literatura. Eles também influenciam nossa personalidade, nossas escolhas e nossas relações com os outros. Alguns exemplos de arquétipos são o herói, o vilão, o sábio, o bobo da corte, a mãe, o pai, o amante, o explorador, o criador, o rebelde, o mago e o inocente. Existem vários tipos de arquétipos dependendo da perspectiva que se adopta. Na filosofia de Platão, os arquétipos são as ideias primordiais que abrangem todas as coisas existentes, como o bem, o belo, o justo, o número, etc. Na psicologia de Carl Jung, os arquétipos são padrões de comportamento associados a uma personagem ou papel social, como a mãe, o sábio, o herói, etc. E esses personagens têm características percebidas de maneira semelhante para todos os seres humanos e fazem parte do inconsciente coletivo. Jung definiu 12 tipos principais de arquétipos que simbolizam as motivações humanas básicas. Eles são o inocente, o órfão, o guerreiro, o cuidador, o explorador, o rebelde, o amante, o criador, o bobo da corte, o sábio, o mágico e o governante. Cada tipo tem o seu próprio conjunto de valores, significados e traços de personalidade. Além disso, os 12 tipos são divididos em 3 grupos de 4: ego, alma e eu. Os tipos dentro de cada grupo compartilham uma fonte de condução comum. É bom lembrar que também os arquétipos são símbolos de poder e de persuasão. Usando-se o arquétipo correto, podemos transformar um macho normal em macho alfa e o mesmo vale para a fêmea dominante. Não é uma questão de ser possível ou não, e sim da vontade de fazê-lo. Tudo é possível quando se trata com arquétipos. É preciso deixar isso bem claro, pois assim que se dá uma solução para alguém, a autossabotagem aparece. No decorrer da nossa explicação, ficará claro que os arquétipos são as energias mais poderosas que existem e, quando ativados corretamente, nos dão um poder incomensurável. É melhor avisar que, como já foi dito, arquétipos não são brincadeira de criança, portanto, é preciso muito cuidado na utilização deles. O uso correto levará a um estrondoso sucesso e o uso errado ao mais absoluto fracasso. Não existe meio termo neste assunto. É como manusear uma bomba atómica. É preciso saber o que se faz. E este é um assunto extremamente importante porque trata do controle das emoções e do comportamento das pessoas. Entender como isto é possível é de extrema importância para todos que querem ter sucesso em qualquer área e assumir um mínimo de controle sobre as suas vidas, tanto do ponto de vista pessoal como empresarial. Na verdade, os arquétipos induzem emoções através dos neurotransmissores e daí temos os sentimentos conscientes, advindo daí sua possibilidade infinita de induzir e controlar um comportamento. Os arquétipos são universais, mas a aplicação deles é individual. Durante muitos anos de pesquisa sobre este assunto, pude coletar e pesquisar um número enorme de possibilidades de usos dos arquétipos, propiciando aos meus alunos inúmeras oportunidades de crescimento com este conhecimento. Acredito que é do mais alto interesse, tanto a nível pessoal e empresarial, que todos se conscientizem do infinito potencial dos arquétipos. Para entender isto é necessário manter a mente aberta e mudar de paradigma. Como é um assunto fora do normal da realidade concreta da vida, ficou até agora restrito apenas aos interessados, ignorando o público quase que completamente este assunto. O trabalho do psiquiatra Stanislav Grof proporcionou importantes subsídios para um melhor entendimento dos arquétipos. Para entender a física envolvida neste assunto, recomendo a leitura do livro A Janela Visionária do Dr. Amit Goswami, como também a bibliografia sobre física quântica. Sem entender o que os físicos já demonstraram a respeito da realidade, é impossível entender o que está explicado neste livro. As pessoas aceitam com a maior naturalidade todas as aplicações práticas em eletrónica de consumo de massa, como computadores, comunicações, celulares, lasers, ressonância magnética funcional, etc.
mas teimam em ignorar as implicações destas descobertas em outros ramos do conhecimento humano. Atrás das equações de funções de ondas de Erwin Schrödinger existe muito mais do que se imagina. Vejam a correlação não local entre objetos quânticos, comprovada experimentalmente por Alan Aspect e seus colaboradores, para ter uma ideia da complexidade da realidade. Para entender os arquétipos não é necessário ser físico, como os gregos não eram, no sentido moderno da palavra, mas, para os céticos, é interessante repensar sua visão de mundo. Definir os arquétipos é muito difícil porque é um assunto extremamente abstrato. À medida que o século XX avançava, pesquisas e mais pesquisas eram realizadas por psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurologistas e outros cientistas com o fim de determinar a utilização prática das descobertas da psiquiatria e da psicanálise. Inúmeros estudos foram feitos sobre o tema, já faz quase 100 anos que isso vem ocorrendo. Veja também a matéria publicada no jornal The New York Times de 28 de outubro de 2000, de Emily Haken, sobre pesquisas sobre imageria por ressonância magnética funcional, sobre como o cérebro reage a questões de filosofia, música, literatura, imagens publicitárias, amor romântico, etc. Outro estudo interessante sobre a reação que as mulheres bonitas ativam nos circuitos de recompensa cerebrais equivalente à cocaína foi feito por Dan Ariely, publicado na revista Neuron, feito no Massachusetts Institute of Technology. A percepção pode ser consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, costuma-se dizer que o estímulo é subliminar. O estímulo é inconsciente quando está abaixo do limiar da percepção, como imagens embutidas em outras, sons abaixo da amplitude do som ambiente, odores imperceptíveis, sons sussurrados, toques sutis, expressão corporal arquetípica, textos escritos com pigmentos, uso de arquétipos e assim por diante. A existência de uma percepção subliminar sempre foi um tema polémico que a maioria das pessoas prefere ignorar a existência. Quando as emoções são ativadas por estímulos inconscientes, as pessoas não sabem explicar porque tomaram uma determinada atitude. A visão de um arquétipo provoca imediatamente uma resposta emocional, sendo que se esse estímulo é subliminar, nós não saberemos porque estamos nos sentindo de determinada forma. Esta é uma forma extremamente poderosa de influenciar uma pessoa. Ficou claro também que os estímulos por imagens provocam processamento inconsciente. Joseph Lodox, no livro O Cérebro Emocional, mostra que a sensação de medo deriva primeiramente da percepção de uma situação de perigo, sendo isto percebido inconscientemente, o que na prática significa que estaremos reagindo antes de termos consciência do que está acontecendo. Toda a gama de emoções pode ser induzida usando-se o arquétipo correto. Seus resultados para os seres humanos poderão ser positivos ou negativos, fortes ou fracos, bons ou maus. Resultados positivos são os efeitos que demonstram crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor, etc. Resultados negativos são depressão, pobreza, doença, suicídio, vício, morte, miséria, desemprego, separação, etc. Hoje em dia existem vários recursos técnicos para medir-se os efeitos dos arquétipos: eletroencefalograma, tomografia por emissão de positrons, ressonância magnética funcional e exames laboratoriais para medição de neurotransmissores e hormônios. Com estes exames é possível saber com muita precisão o efeito que um determinado arquétipo provoca no ser humano. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, depois sentimentos e provocando comportamentos. Isto tem uma tremenda implicação porque a pessoa não tem a menor ideia da influência que está recebendo daquele arquétipo, ainda mais quando a percepção é inconsciente. A produção de neurotransmissores por uma pessoa depende de que arquétipo ela está vivenciando. Mudando-se isso, altera-se imediatamente quais neurotransmissores e em que quantidade são produzidos e assimilados. O assunto arquétipos é muito vasto. No final do vídeo eu vou deixar literatura para vocês se aprofundarem nesse assunto. Entretanto, vou deixar uns exemplos de arquétipos fortes e fracos. Alguns exemplos de utilização positiva ou forte: águia, falcão,
Gavião, coruja. Produz dopamina. É um dos mais poderosos arquétipos que existem, provoca elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria, poder, etc. O impacto emocional deste arquétipo nunca deve ser subestimado. Provoca a superação de qualquer desafio, perda, luta, etc. Indispensável para vencer na vida. Sempre relacionada com deuses, Zeus, o Sol, o Cristo, São João Evangelista. Todas as pessoas expostas ao arquétipo receberão seu efeito, isto é, passarão a crescer, evoluir, produzir mais, etc. É o arquétipo do macho alfa e da fêmea dominante. Alguns exemplos de arquétipos fracos ou negativos é crânios, ossos, monstros, morte, bandeira de piratas, fantasmas, monstros, etc. Provoca o conformismo, passividade, negativismo, impedindo o pensamento analítico. Mas qual será a verdadeira importância das descobertas desses cientistas? Todos eles, Robert Chan, Eyal Puthoff, Fritz Albert Pope e Karl Pribram, eram ao mesmo tempo filósofos e cientistas. E nas raras ocasiões em que não estavam ocupados dando seguimento às suas experiências, ocorreu-lhes que haviam escavado bastante e alcançado algo profundo, possivelmente até mesmo uma nova ciência. Eles tinham em mãos os primórdios e uma resposta para grande parte do que continuava faltando na física quântica. Peter Melloni, das instalações da NASA em Los Alamos, havia especulado que se os pais da teoria quântica tivessem usado a física clássica com o campo de ponto zero, a comunidade científica teria ficado muito mais satisfeita com o resultado do que estavam com as inúmeras incógnitas da física quântica. Alguns acreditam que a teoria quântica será um dia substituída por uma teoria clássica modificada que leve em consideração o campo de ponto zero. O trabalho desses cientistas poderá retirar a palavra quântica da física quântica e criar uma física unificada do mundo grande e pequeno. Cada cientista fez a sua própria incrível viagem de descoberta na condição de jovens cientistas com credenciais promissoras. Cada um começou a carreira considerando certos princípios como sagrados, as ideias e a sabedoria que haviam recebido de seus colegas. O ser humano é uma máquina de sobrevivência em grande medida acionada por substâncias químicas e pela codificação genética. O cérebro é um órgão discreto, a sede da consciência, que também é em grande parte impulsionada por processos químicos, a comunicação das células e a codificação do DNA. O homem está essencialmente isolado de seu mundo e a sua mente está isolada de seu corpo. O tempo e o espaço são ordens finitas e universais, nada viaja mais rápido do que a luz. Cada um desses cientistas se deparou com uma anomalia nesse modo de pensar e teve a coragem e a independência de seguir tal linha de investigação. Por meio de uma experimentação meticulosa e do método de tentativa e erro, acabou chegando à conclusão de que todos esses princípios, que eram os fundamentos da física e da biologia, provavelmente estavam errados. A comunicação do mundo não ocorria na esfera visível de Newton, e sim no mundo subatômico de Werner Heisenberg. As células e o DNA se comunicavam por meio de frequências. O cérebro percebia e fazia seu próprio registro do mundo em ondas pulsantes. Uma subestrutura sustenta o universo, que é basicamente um meio que registra tudo, proporcionando uma maneira para que tudo se comunique com tudo. As pessoas não podem ser separadas do ambiente delas. A consciência viva não é uma entidade isolada. Ela aumenta a ordem no resto do mundo. A consciência dos seres humanos possui poderes incríveis de curar a nós mesmos, de curar o mundo e, de certo modo, de torná-lo como queremos que seja. Todos os dias, em seus laboratórios, esses cientistas captavam um minúsculo vislumbre das possibilidades indicadas por suas descobertas. Eles descobriram que somos muito mais impressionantes do que um acaso evolucionário ou máquinas genéticas de sobrevivência. O trabalho deles sugere uma inteligência descentralizada, porém unificada, que é bem mais grandiosa do que Darwin ou Newton haviam imaginado. Um processo que não é nem aleatório nem caótico, mas inteligente e dotado de objetivo. Descobriram que no fluxo dinâmico da vida
a ordem triunfa. Essas são descobertas que poderão mudar a vida das gerações futuras de muitas maneiras práticas, como as viagens sem combustível e a levitação instantânea. Entretanto, sob o aspecto do entendimento dos limites mais distantes do potencial humano, o trabalho deles sugeriu algo bem mais profundo. No passado, as pessoas acidentalmente evidenciavam alguma habilidade, como uma premonição, uma vida passada, uma imagem clara e evidente, um dom para a cura, que logo era descartada como uma anomalia da natureza ou um conto do vigário. O trabalho desses cientistas sugeriu que essa não era uma capacidade anormal ou rara, mas que estava presente em todos os seres humanos. O trabalho deles fez alusão a habilidades humanas além de qualquer coisa que já sonhamos ser possível. Somos muito mais do que percebíamos. Se conseguíssemos entender cientificamente esse potencial, talvez pudéssemos entender como utilizado de modo sistemático. Isso melhoraria bastante as áreas da nossa vida, da comunicação e autoconhecimento à interação com o mundo material. A ciência não mais nos reduziria ao nosso menor denominador comum. Ela nos ajudaria a dar o passo evolucionário final em nossa própria história, possibilitando que afinal compreendêssemos a nós mesmos em todo o nosso potencial. Essas experiências tinham ajudado a legitimar a medicina alternativa, que demonstrou trabalhar de maneira empírica, mas nunca foi compreendida. Se conseguíssemos desenvolver a ciência da medicina que trata os níveis humanos de energia e entender a natureza exata da energia que estava sendo tratada, as possibilidades para a melhora da saúde seriam inimagináveis. Essas descobertas também confirmavam cientificamente a sabedoria antiga e o folclore das culturas tradicionais. Essas teorias oferecem a confirmação científica de muitos mitos e religiões em que os seres humanos acreditam desde o início dos tempos, mas que até agora só tinham a fé como ponto de apoio. Tudo o que esses cientistas fizeram foi fornecer um sistema de referência científica para aquilo que os mais sábios entre nós já sabiam. Os aborígenes australianos tradicionais acreditam, assim como muitas outras culturas primitivas, que as rochas, as pedras e as montanhas estão vivas e que criamos o mundo cantando, ou seja, que estamos criando enquanto mencionamos as coisas. As descobertas de Broad e Jane demonstraram que isso era mais do que uma simples superstição. E é exatamente no que os índios Auchar e Auronani acreditam. Em nosso nível mais profundo, de fato, compartilhamos os nossos sonhos. A revolução científica que se avizinha anunciou o fim do dualismo em todos os sentidos. Longe de destruir Deus, a ciência, pela primeira vez, estava provando a sua existência, ao demonstrar que uma consciência coletiva superior estava lá fora. Não é mais preciso haver duas verdades, a verdade da ciência e a verdade da religião. Poderia haver uma única visão unificada do mundo. Essa revolução no pensamento científico também promete-nos devolver um sentimento de otimismo, algo que foi removido da nossa autopercepção com a árida visão da filosofia do século XX, em grande parte derivada das opiniões abraçadas pela ciência. Não somos seres isolados vivendo a nossa vida separada em um planeta solitário de um universo indiferente. Estamos e sempre estivemos no centro das coisas. As coisas não se desintegram. O centro as sustenta e somos nós os responsáveis pela sua sustentação. Temos muito mais poder do que percebíamos de curar a nós mesmos, as pessoas que amamos e até mesmo nossas comunidades. Cada um de nós tem a capacidade e, em conjunto, um grande poder coletivo de melhorar nossa sorte na vida. A nossa vida, em todos os sentidos, está em nossas mãos. Essas constatações e descobertas eram audiciosas e muito poucas pessoas tinham ouvido falar nelas. Durante 30 anos, esses pioneiros haviam apresentado os seus achados em pequenas conferências matemáticas ou nos encontros anuais de minúsculas sociedades científicas criadas para promover um diálogo na ciência de vanguarda. Esses cientistas conheciam e admiravam o trabalho uns dos outros e eram reconhecidos nessas pequenas reuniões com os seus colegas.
Quase todos eles eram jovens quando fizeram suas descobertas, e antes de empreenderem o que se revelou uma mudança de direção para a vida inteira, já eram altamente respeitados, até mesmo venerados. Agora eles estavam se aproximando da idade de se aposentar, e a maior parte do trabalho deles ainda não tinha visto a luz do dia na comunidade científica mais ampla. Todos eram como Cristóvão Colombo e ninguém acreditava no que eles tinham voltado para contar. A maior parte da comunidade científica simplesmente os ignorava e continuava a se agarrar ao passado. As atividades de propulsão espacial tinham sido a única face aceitável do campo de ponto zero. Apesar dos rigorosos protocolos científicos utilizados por esses cientistas, ninguém na comunidade ortodoxa estava levando qualquer outra descoberta deles a sério. Alguns, como Benveniste, tinham sido marginalizados. Durante muitos anos, Edgar Mitchell, hoje com 71 anos, dependia de palestras que proferia a respeito de suas proezas no espaço cósmico para financiar sua pesquisa sobre a consciência. De vez em quando, Robert Chan apresentava um artigo com provas estatísticas incontestáveis a uma publicação de engenharia e os editores a descartavam de maneira peremptória. Não devido à parte científica, mas pelas implicações que iriam abalar a visão científica em vigor. Não obstante, Jan, Puthoff e outros cientistas sabiam muito bem o que tinham nas mãos. Cada um deles perseguiu confiante, característica do verdadeiro inventor. A maneira antiga era simplesmente mais um balão de ar quente. A resistência era como sempre havia sido na ciência. As novas ideias sempre foram consideradas heréticas. A comprovação de tais teorias poderia mudar o mundo para sempre. Muitas áreas precisavam ser aprimoradas. Outros caminhos tinham que ser percorridos. Muitos destes poderiam se revelar desvios ou até mesmo becos sem saída. Mas as primeiras investigações experimentais foram feitas. Foi um começo, um primeiro passo, a maneira como toda a verdadeira ciência sempre começou. E por fim vou deixar aqui uma lista de livros que foram usados para criar este vídeo. Recomendo que futuramente vocês os consultem. Abraços, fiquem bem, interagem com o canal para ficarem a par dos novos vídeos que serão lançados. Fiquem em alta frequência.